Muito bem, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Ciência Política e Guerra Cultural. Meu nome é Luciano Firmino e nós vamos aqui nessa sétima aula trazer para vocês apenas uma reflexão, tá bom? Aqui é uma reflexão que tem tudo a ver, não é nada fugindo do nosso plano de ensino, do nosso raciocínio, tá? Não entenda por esse caminho, ao contrário, é um raciocínio, é um pensamento que me veio aqui e achei por bem e por ser de certo modo importante notificar vocês a respeito de um subtema, né? A respeito, basicamente, sobre um homem que construiu politicamente a história do Brasil. Nós vamos hoje aqui trabalhar um pouco historicamente a respeito de um homem chamado José Bonifácio de Andrada e Silva. Não sei se você conhece, mas quando eu estudei história no ensino médio e pior ainda no fundamental, esses personagens, tá? Essa história ou foi contada distorcida ou foi arquivada. Nós estamos aqui tentando refazer esse resgate cultural para que você compreenda melhor a vida política, o pensamento político do Brasil também, mas muito mais a respeito dessa guerra cultural. Você vê aqui no lado direito um livro que vocês vão receber, eu já vou postar após o vídeo, Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil. Então eu vou falar aqui sobre um período muito importante, o período do Brasil Império, tá? A monarquia, né? E depois vai virar o que? A República, né? Depois da independência. É todo um processo. Mas o ponto que eu quero trazer é o seguinte a vocês. É trazer aqui, obviamente sabendo que tudo que existe nesse mundo é corrompido e não é 100% perfeito. Mas eu quero trazer aqui para fins didáticos, para que venha somar com o nosso estudo e enriquecer mais ainda o nosso pensamento político, que é um pensamento político conservador, e consequentemente ele é anticomunista e ele é antissocialista. Pois bem, nós vamos conversar aqui sobre quem foi José Bonifácio de Andrada e Silva e também entender a sua importância. A sua importância, de antemão dizendo a vocês, reside especificamente no plano cultural da cultura brasileira para a história do Brasil. Então, a história do Brasil depende da cultura, da influência desse pensador político, José Bonifácio de Andrada e Silva. Mas abro um parênteses aqui também. Se você for estudar história em uma universidade, enfim, em um curso por aí, e esse professor não for conservador como eu sou, ele vai ridicularizar, criticar de uma forma pejorativa e obviamente sem argumento nenhum, um argumento real, José Bonifácio de Andrada e Silva, pois esse personagem e muitos outros, né, que construiu o Brasil, eles são figuras importantes que são cada vez mais esquecidas, que para esse grupo de pessoas que tem um poder na mão da educação não faz sentido conversar com eles, porque esse pessoal aqui que eu estou apresentando a vocês contradiz toda essa política socialista que está dentro da história da educação no Brasil. Então, toda a história do Brasil ela tem agora um viés político marxista, tá bom? Mas, dica-se de passagem, a história ela anda de mãos dadas
e é casada com a verdade, e jamais há um divórcio. Bem, você vai receber esse livro e no livro vai ter mais informações. Depois que a gente terminar de estudar a mentalidade a mentalidade anticapitalista, tá? Nós vamos entrar também nesse livro, Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil. Então são fontes, informações desconhecidas pelo público, escondida, arquivada pela maioria dos acadêmicos, da educação, da universidade e das redes de ensino, particular ou privada. Então aqui a gente tem esse incentivo de trazer mais materiais diversificado, diferente, mas com bagagem histórica precisa, tá bom? Fica tranquilo, nós vamos entrar profundamente na história do Brasil, de uma forma que você vai ficar assim, poxa, eu nunca entendi, agora eu estou entendendo. Porque a história do Brasil foi totalmente modificada, foi adulterada pela mentalidade marxista. Mas enfim, vamos conversar um pouco sobre isso aqui, pois tem tudo a ver, tá bom? Mas eu, quando pensei nesse personagem importantíssimo para o nosso Brasil hoje, tá? Haja vista esse hoje meio que está escondido nos arquivos do passado. Nós estamos aqui cavando, encontrando registros importantes. Mas por que há uma rejeição abrupta e total contra esse personagem? Por que será? Durante a minha narrativa, durante o meu discurso, durante o meu raciocínio para vocês, vocês vão entender bem porque esse e outros personagens eles são escondidos, e personagens malignos e perversos são considerados heróis para o Brasil, quando na verdade não são e não foram e jamais serão. Bem, antes de poder pensar quem foi José Bonifácio, essa contribuição que vocês já devem estar sabendo, é preciso pensar algo a respeito de que o que está acontecendo no Brasil, principalmente na educação, é uma certa coisa chamada amnésia histórica. E quando eu falo sobre amnésia histórica, nós precisamos refletir e pensar sobre isso, porque é um grave problema na educação como um todo, porque quando um jovem, uma criança, ela não conhece de fato o passado, tá? Ela sofre de amnésia histórica e o seu futuro é completamente despedaçado por desconhecer, por ignorar e por não ter prazer em conhecer o passado. E o que tenho observado, tá? De uma forma aqui em Pernambuco, não vou dizer que em todos os estados do Brasil, mas existe também uma mania de distorcer o passado para comprovar uma falsa narrativa. Então, dentro disso tudo está a amnésia histórica. O ensino de história, quando se refere à verdade histórica, é um motivo de risadas. E por outro lado, o ensino de história que defende pensadores marxistas é bem visto. Hoje, basicamente, quando você vai ter um TCC, um trabalho de conclusão de curso, ou um artigo que você mostra um personagem que foi impactante na história, na sua época, e que nunca foi apoiador do marxismo, seu trabalho, por mais esplêndido que seja, ele será negado nas grandes universidades do Brasil. Universidade de Pernambuco, Universidade Federal de Pernambuco, e assim por diante. Pois há
a tentativa de distorcer, de criar essa amnésia histórica e assim produzir jovens e crianças que não são profissionais, não são aqueles que buscam a verdade ou a felicidade, mas serão militantes de uma causa ideológica absurda e tosca. Sem o passado, fazemos parte de uma ficção ou fazemos parte de uma militância política marxista. Sem a verdadeira história, não saberemos quem somos. Então eu, como historiador, como estudante de história e como futuro professor de história, é importantíssimo a gente realmente saber o que aconteceu no passado, baseando todas as nossas pesquisas em fontes confiáveis, documentadas, para assegurar de que nosso posicionamento é o melhor possível de acordo com os fatos. Para o Brasil, as pessoas querem que o Brasil fique melhor, mas para o Brasil melhorar, é preciso conhecer os grandes personagens e suas contribuições virtuosas para a nossa cultura. E um deles você já está conhecendo no nosso curso Ciência Política e Guerra Cultural. Então é muito bom ter aqui você conosco, essa sua fidelidade, essa sua confiança aqui com o Instituto, e fico feliz por você estar estudando conosco, tá bom? Então hoje nós vamos aprender um dos personagens, tem outros também, mas isso é mais adiante. Quando você se desprende ou despreza a história, você é apenas um ser vazio e sem forma. E é por esse motivo que as ideologias dominam um corpo em decomposição. A consequência de um indivíduo que é conduzido por ideologia, ele é um indivíduo sem identidade individual. Eu vou dar um exemplo, mas deixa eu continuar esse parágrafo aqui, tá? Então, quando esse indivíduo é vazio e sem forma, ele não sabe quem é. Quem é você? Qual é a sua história? As pessoas, 80% aqui do Brasil, não conseguem responder essa pergunta, não é? E para isso é fundamental conhecer a história. Quando a pessoa não conhece a história do Brasil, de si, ela é incapaz de ter sonhos, de buscar a felicidade e de resistir ao estresse do dia a dia, aos trabalhos do dia a dia. Quando falamos o que não sabemos, isso é amnésia comprovada. Então muitas pessoas falam sobre algo e não sabem de fato. O exemplo que eu quero dar aqui a vocês é que aconteceu comigo hoje mesmo, na empresa onde trabalho, e as pessoas estavam criticando o dinheiro de um deputado, de um senador, de um presidente, de um político, porque ganha muito. E comparando a gente que trabalha assim no dia a dia, ganha um salário mínimo, e essas pessoas acham errado, ruim, deplorável um político ganhar tanto dinheiro e a gente ganhar tão pouco dinheiro, né? Quando aumenta uma porcentagem do salário mínimo, aumenta a do pessoal da Câmara, do deputado, do Senado, etc, né? Então o pessoal ganha muito dinheiro, o pessoal da política, né? Eles criticam isso. Aí entra a questão da história, né? Eu disse o seguinte: bom ou ruim ou bom, não é? O ponto importante é o seguinte: a gente precisa saber de algumas coisas importantes antes de fazer essa crítica a esse pessoal, tá? Primeiro, o pessoal da política, eles, seja ele senador do STF, presidente, seja ele quem for, ganha um dinheiro elevadíssimo. Tudo bem, beleza. Mas por que ele ganha esse dinheiro?
Por que motivo? Qual é a essência dele ganhar esse dinheiro? Tá? Haja vista, isso não vai justificar os gastos desonestos que a grande maioria faz, tá bom? Mas a causa disso é que os políticos, eles são autoridades. Um político, ele é uma autoridade. Mesmo um socialista entrando na vida política, na vida pública, sendo recebeu votos, etc. Ele usou a democracia, o nosso sistema, a nossa república, tá? Mesmo ele usando isso, conseguindo galgar a esse nível de enriquecimento, ele está distorcendo e combatendo a própria democracia. Então, mesmo esse socialista, ele está inserido como uma autoridade. Todavia, é importante observar que essa autoridade socialista ou comunista, ela é uma autoridade ilegítima, uma vez que esse movimento ideológico ele atenta contra a própria democracia, contra o próprio capitalismo, contra a própria propriedade privada, contra o livre mercado e, consequentemente, contra Deus, que criou e ordenou a existência de autoridades, no nosso contexto, autoridades políticas. Então esses, por mais que recebam um voto da população em geral, cheguem aonde chegarem, eles são automaticamente autoridades inconstitucionais, ilegítimas. Tá certo? Eu não vou dizer muita coisa aqui porque para vocês apenas pegar o ponto que eu estou dizendo a você. Então, e nós que somos trabalhadores normais, que vendemos nosso pão, nosso peixe, etc., não recebemos muito dinheiro porque não somos autoridades. Um professor não é autoridade, um médico não é uma autoridade, um reitor não é uma autoridade, é um profissional da educação, da medicina. Um padeiro não é autoridade, um motorista de ônibus não é uma autoridade. Mas o político que trabalha com decretos, leis, cria leis, né, ordena, executa, esse grupo de pessoas são autoridades legalmente por Deus. Mas sabemos que a corrupção está aí. Nós precisamos realmente combater da melhor forma possível. Então, consciência política é isso. E, consequentemente, a guerra cultural que acompanha nosso raciocínio, tá bom? Continuemos aqui nosso parágrafo. Agora, vamos entrar um pouco mais, né, no nosso tema e falar sobre José Bonifácio de Andrada e Silva. Sendo ele político, influenciou a independência do Brasil. Tá? Deixa eu passar aqui na minha anotação. Tá lado, só um minuto. Eu quero que a camisa bem apertadinha, mas dá para fazer. Pois bem, ele apoiou Dom Pedro I desde o início e foi tutor, consequentemente, de Dom Pedro II. Bonifácio é um dos construtores do pensamento político brasileiro. José Bonifácio de Andrade e Silva mudou o Brasil por meio de sua vida intelectual. Por meio de seu estudo, ele estudou gramática, história, química, filosofia e também estudou direito na Universidade de Coimbra. Ele também estudou em Paris, Alemanha, Hungria, Itália, Dinamarca, Noruega e Suécia. Era também membro da Academia Científica na Europa. Bonifácio falava e escrevia esses idiomas. Fez também muitas funções no governo português. Já em 1819, aos 56 anos, volta à sua terra natal. Ele recebeu o título de conselheiro do rei. Ele defendia a abolição da escravatura de modo organizado e também buscava unificar as províncias para que a independência do Brasil pudesse acontecer. Bonifácio redigiu um manifesto que expressava
ao mundo a intenção do Brasil de não se submeter-se à condição de colônia. Podemos concluir o seguinte, que a causa que destrói o Brasil hoje é porque o seu próprio povo não conhece seus heróis do passado. No livro que você vai receber, você vai ficar sabendo que os verdadeiros políticos eram homens que admiravam, liam, estudavam, conheciam Adam Smith, que é considerado o pai do liberalismo econômico, e Edmund Burke, o pai do conservadorismo britânico. Os verdadeiros políticos, ou as verdadeiras autoridades legítimas, criam nas ideias dos grandes teóricos do conservadorismo para fundamentar a missão de evitar revoluções como a Revolução Russa, Cubana, etc. E a Revolução Francesa, por exemplo, também. Então esse pessoal queria evitar as revoluções e o caos no Brasil. O Visconde de Uruguai, que foi deputado, senador, ministro e conselheiro de Dom Pedro II, acreditava que era preciso empregar todos os meios para salvar o país do espírito revolucionário, porque este produz anarquia e a anarquia destrói e mata a liberdade, a qual somente pode prosperar com a ordem. A monarquia teve para o século XIX o mesmo papel da ditadura militar no século XX. Evitar que baixarias ideológicas instaurassem o caos entre os cidadãos. Por fim, José Bonifácio defendia a implementação do liberalismo clássico, a liberdade do indivíduo, a propriedade privada, o livre mercado e a mínima intervenção do Estado na vida dos seus cidadãos. Um ponto importante que eu gostaria também de frisar novamente aqui é que o Visconde de Uruguai sabia que era preciso empregar todos os meios para salvar o país do espírito revolucionário, que é aquelas histórias que os professores de história contam, que existe uma classe de opressor que oprime os oprimidos e que os oprimidos devem criar resistência e combater o maldoso capitalista, e assim vão criando toda uma ficção, desconstruindo a própria pessoa humana e dando a esses indivíduos, desde o ensino fundamental, uma falsa visão de mundo, uma falsa vida intelectual. Então, se esses pensadores entendiam que havia um combate cultural, quanto mais hoje. Hoje nós precisamos de políticos conservadores, conscientes dessa guerra cultural, mas infelizmente são poucos os políticos que se preocupam de fato com a cultura. É mais fácil, vamos dizer assim, é mais fácil para um político ganhar voto criando saneamento básico. Isso é importantíssimo, obviamente, não deve ser desprezado de forma nenhuma. Mas se chega um político numa comunidade pobre, carente, analfabeta, semi-analfabeta, e ele diz: ó, gente, a gente precisa cuidar da nossa cultura, cuidar da nossa história. Vamos abrir aqui creches, escolas, etc. O povo olha para esse político que não vai nem se interessar. Porque muitas das vezes a deficiência está em nós e não no político. Mas é muito difícil ter um político hoje em dia nesse nível. E também é preocupação nossa que a cultura também seja um dos elementos a serem debatidos, revistos e consertados no nosso espaço socioeconômico, para assim poder ter uma vida próspera e sossegada para todos os indivíduos aqui no Brasil. Então,
Chegamos ao fim de mais uma aula. Eu agradeço a participação de vocês. Esse vídeo foi uma reflexão, tá? Um pensamento para a gente poder entender um pouquinho. Mais adiante a gente vai entrar mais nesses detalhes sobre o pensamento político no Brasil, tá bom? E o livro aí vocês vão receber Guia Politicamente Correto da História do Brasil. Então, fiquem atentos, continuem estudando os PDFs, os livros, tá? Que são muitos. Vocês estão observando que são muitos livros. Esse mesmo tem mais de 200 páginas. Então é uma leitura muito extensa, muito vasta. Eu agradeço novamente a participação de vocês. Espero que o áudio esteja bom. Teve um vídeo aí que ficou ruim, mas o nosso recurso vamos melhorar, tá bom? Eu agradeço a paciência, a perseverança, bons estudos e até o próximo vídeo. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, com o diretor do IBTEC. Não deixe de sanar suas dúvidas, estar conosco, estar presente, e assim a gente vai poder trocar mais informações, conhecer melhor a matéria, estudar, compreender, raciocinar, pensar mais sobre esses aspectos. Então, nós hoje estudamos um pouco sobre a vida, quem foi, a importância de José Bonifácio de Andrada e Silva, um personagem que perturba a mente revolucionária, a mente que quer criar o caos no Brasil. Mas homens como eles precisam nascer novamente no nosso tempo para assim poder ter uma vida mais sossegada e mais virtuosa. Bom, até o próximo estudo, até a próxima aula e muito obrigado. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Forte abraço, até mais.